E aí, tudo bem? Como é que tá? Foi bem a viagem? Boa tarde, bom dia, boa Boa noite, noite. depende dos horários. Bom, prazer, Pastor Mário, estar aqui contigo, com a equipe, né? Hoje a gente está inaugurando aqui o estúdio Cria Mais, né? Que a ideia é essa mesmo, né? Criar relacionamento, criar vínculo, criar oportunidades de conexões. E a gente vai abrir aqui, né, a oportunidade da gente não só se relacionar, mas colocar a nossa essência, né? Que é a graça, o favor de Deus na nossa vida. Queria que, primeiramente, você se apresentasse. Eu sou o Gleidson Espínola, sou pastor Gleidson na primeira igreja Batista de Parque GT e estou hoje com os meus amigos e convidados aqui. É um prazer estar aqui, né? Quero primeiro parabenizar toda a equipe do Estúdio Cria Mais, né? Muito top a estrutura desde a chegada, a recepção, esse estúdio aqui maravilhoso. Então, dizer para você aí que é daqui de Caxias, da Baixada, às vezes eu vejo muita gente indo lá para Barra, Recreio para gravar. Cara, você tem uma qualidade aqui top, você não precisa se deslocar para lá, né? E a galera vai te receber muito bem como estamos sendo recebidos aqui, né? Quero apresentar hoje, nós estamos aqui com dois amigos, dois irmãos, estamos com o Bruno aqui, que é ministro de louvor, nosso líder de louvor também, e estamos com o Diogo Douglas, famoso Dodô, que é lá da nossa igreja também, e cuida da parte de voluntários, a parte de obreiro também, e eles vão se apresentar para estar junto conosco aqui nesse bate-papo, né? É isso. Boa tarde a todos. Boa tarde você que vai nos ver e nos ouvir aí da sua casa. É um prazer estar aqui. Dizer que o estúdio está maravilhoso, está muito bonito. O estúdio Cria Mais. E assim como o pastor Mário falou, você não precisa sair da Baixada para ir para o Recreio e para Barra, porque aqui em Duque de Caxias você vai encontrar muita qualidade. Show de bola. Beleza? Meu nome é Douglas, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Queria agradecer aí o irmão a receber a gente aqui nesse estúdio maravilhoso, estão de parabéns, toda a equipe aí. E vamos tocar terror aí. Vamos para cima. Pra cima, né? Cara, eu queria começar falando contigo o seguinte: muitas coisas que nós temos em comum, como além do empreendedorismo, algo maior que está nos unindo nessa mesa é o Senhor, é o Evangelho. Mas tem algumas coisas que distinguem, né, nossas características, nossa aplicação de reino em relação à sociedade, cultura. Mas quais são os desafios assim que a gente precisa romper? Quais são os desafios que a gente realmente precisa falar assim, cara, isso aqui é universal, mas isso aqui é estratégico, né? Eu sempre costumo falar que o evangelho ele é imutável, ele não muda, mas a sua aplicação é ilimitada, é infinita, né? A gente pode comunicar com a arte, a gente pode comunicar verbalmente, a gente pode comunicar com a mídia. Então, assim, quais são os desafios que às vezes nos distinguem, mas que a gente precisa chegar lá? Cara, isso é muito legal você falar, porque às vezes tem gente que chega para mim e fala, pastor, mas o que você acha de fulano, que ele fala desse jeito, que o outro grita, o outro fala chorando, o outro prega sentado. Você imaginou se só existisse uma maneira de se falar, uma maneira de se comunicar, nós iríamos atingir somente um público. Então tem gente que gosta de escutar, por exemplo, que é um grande amigo, o David Leonardo. Tem gente que não suporta escutar, porque ele só prega o arrozinho com feijão. Então eu acredito que a multiforme graça do Senhor faz com que cada um tenha uma forma, um jeito de comunicar, uma forma de falar, uma forma de ministrar sobre a Bíblia. Como você falou, a palavra é imutável, não pode se mudar em nada. Mas a forma de comunicar é muda e é muito específica. Eu acredito que nós temos, e temos falado isso, nós temos as melhores histórias do mundo na Bíblia. As melhores histórias do mundo estão na Bíblia. Só que muitas vezes sendo contada pelos piores contadores de histórias do mundo. É verdade. Então você tem um bom conteúdo, você tem uma história que transforma vidas, você tem uma história que é verdadeira, você tem uma história que é necessária e é atual. A história bíblica é passada, não, ela é atual. Você vai ver que tudo que está na Bíblia é atual. Então, e às vezes mal contado. Por quê? Porque as pessoas acham que por falar da Bíblia ou por falar de Jesus, você tem que falar, o nome de Jesus. Não, não. Deus quer te usar da sua forma. Então, o importante é você ser eficiente naquilo que Deus te chamou. É o que? É pregar o Evangelho? Então, seja o melhor comunicador da palavra que você possa ser. É louvar? Então, estude para isso. Às vezes a gente tem essa brincadeira, até o Bruno, que é do louvor lá, entende mais,
o meu sonho é cantar para Cristo, mas a pessoa não canta. Então canta no chuveiro. Canta Canta no chuveiro. Se é para Deus, canta no chuveiro. Agora, se vai fazer para Deus e é para tocar em pessoas, então você tem que ter excelência, porque nosso Deus é um Deus de excelência. Então a chave que você falou sobre a diversidade e aquilo que nos une é o Pai, que é Deus. E acho que a grande dificuldade hoje em dia da nossa geração, existe muita gente brigando e querendo entender ser filho de Deus. Mas a grande dificuldade é aprender a sermos irmãos. Porque se soubéssemos ser irmãos, nós teríamos um mundo muito melhor. Sim. Então, não adianta eu querer te ensinar a ser filho de Deus se você não aprender a ser irmão do teu irmãozinho ali, você ser irmão, olhar para o próximo, estender as mãos para o próximo. Então, acho que a grande demanda hoje, para a gente ver esse mundo tão perdido, é você ver que igreja tem em tudo quanto é lugar. Toda rua vai ter 2, 3, 4 igrejas. Então, se as coisas não estão evoluindo, não estão melhorando, se os índices não mudam, é porque a maior dificuldade hoje é sermos irmãos. Legal. Você tem quantos anos de ministério, ou de igreja, de crente? Cara, eu sou neto de pastor, filho de pastor, nascido na igreja. E lá para os meus 16 anos eu dei uma afastada. E aí fiquei uns 2, 3 anos afastado, sim, sendo filho de pastor, indo na igreja, mas indo para boate, indo para sei lá, cabofolia, indo para as festas, mas entendendo sempre que não era o meu lugar ali. E aí, aos 19 para 20 anos, realmente eu voltei a congregar, e agora com 29 anos assumi o ministério pastoral e estou aí perdendo os cabelos há 7 anos aí, pastoreando. Legal. Eu queria comparar isso porque, por exemplo, Bruno, também, quantos anos de ministério, Cara, assim, minha mãe se converteu, eu tinha 3 anos de idade, então posso dizer que eu sou a vida inteira um cristão. É Nasceu óbvio no também que durante a nossa caminhada, a gente chega um período, né, de juventude e adolescência, que a gente dá aquela saída, né? Mas como o pastor bem disse, a gente não consegue esquecer a semente que está dentro de nós, né? O que nos move, qual é a força maior que nos move, né? Então, durante toda essa trajetória, e hoje, graças a Deus, a gente está caminhando bem, e Deus tem feito. Legal. E no meio desse tempo, né, de vivência de igreja, de fato, a gente tem visto muitas mudanças, e às vezes, o que o pastor falou, as pessoas esquecem de ser de fato irmãos. Isso. Esquecem de fato o que significa viver o evangelho, né? Ser participante disso. E Dodô? Na minha vida também não foi muito diferente da deles, porque minha avó, né, sempre foi cristã, minha mãe também, e conforme os anos foram se passando, na adolescência, né, aí começa aquela obrigação, né, dos teus pais quererem te levar para a igreja, e você já não está querendo muito, porque no colégio já é para sair, para festa, e aí você acaba se desviando um pouco. Comigo não foi diferente, mas sempre também tendo na minha cabeça, né, me incomodando, que aquilo ali não era um lugar para mim, né? E eu tenho te convertido aí mais ou menos uns 4, 5 anos, mas eu já frequentava a igreja antes, entendeu? Às vezes eu saía no sábado e ia na igreja no domingo, né? Meio de ressaca ainda, mas já entendendo que eu tinha um propósito, né? Já na minha cabeça aquilo me incomodava, que eu já sabia que aquilo ali não era um lugar para mim, né? E até voltando um pouco no que vocês estavam falando agora no início, o pastor Mário estava falando, Deus ministrou no meu coração essa semana a respeito de você ser um cristão meio morno, né? De você... Porque o cristão morno, ele é pior do que o cara que é desviado, né? Porque o cara que é desviado, ele é aquela ovelha que se perdeu mesmo. E o morno não. O morno, ele tá nas 99. Só que ele não tá buscando, né? E aí as pessoas, o que acontece? Deus falou comigo. As pessoas querem viver o sobrenatural, querem sentir a presença, querem ter um relacionamento, mas elas não buscam, entendeu? Elas... Às vezes, principalmente o cristão que é morno, né? Ele vai na igreja no domingo, não está lendo nenhum dia a palavra, né? E aí eu cheguei à conclusão que tudo que a gente faz repetidamente vira excelência, né?
Então a gente tem que fazer todo dia, né? A gente tem que buscar todo dia, escutar um louvor, acordar, ler a Bíblia. Não adianta a gente só ir na igreja um dia. Para a gente ter essa intimidade, para a gente viver o sobrenatural, a gente tem que começar aos poucos mesmo. Eu fui assim, eu frequentava a igreja, mas no sábado eu saía. Mas eu não deixava de frequentar. E aí passou um momento que eu consegui entender que sair para mim não era bom, que aquilo ali não era o meu lugar. Então aí eu passei a frequentar Tinha um mais a propósito igreja. maior. Exatamente. E aí eu comecei a ler um versículozinho, né? Eu fui me preparando, eu fui estudando, e hoje em dia você consigo ter 1 hora de estudo de Bíblia, eu consigo me conectar, eu consigo viver o sobrenatural, eu consigo ver no dia a dia os livramentos que Deus tem na minha vida, o cuidado que Deus tem, né? Eu consigo enxergar a minha identidade em Cristo. E isso daí, quando você consegue enxergar, né? Você não tem dúvida, aí você começa a viver o sobrenatural, você começa a, como é que se diz, ir para o próximo nível, né? Uhum. É legal, ele falou uma palavra-chave aqui que está muito em evidência, né? Propósito, né? As pessoas tendem a enxergar propósito como algo muito distante, um objetivo a alcançar. E parece que o óbvio não precisa mais ser dito, mas eu vejo Jesus assim sempre trabalhando com o óbvio, né? E o óbvio precisa ser dito. Igual você falou, tava ali, tinha um convívio com a igreja, mas também tinha outros caminhos, tinha outras realidades. O óbvio precisa ser dito. Eu lembro de uma passagem que Jesus chega e encontra Pedro lavando as redes, e aí ele utiliza do barco, né? Ou seja, olha o propósito, ele já utiliza o veículo que é a sua vida, o veículo de comunicação que é a sua realidade, que é a sua área de ação. Ele entra no barco não para pescar, para fazer de uma plataforma de comunicação. Mas que plataforma é essa? É um veículo, ou seja, Pedro ali tinha um público, tinha seguidores, tinha clientes. Então ele acessa a nossa vida para que o propósito se cumpra dentro da nossa área de ação. E isso vai ser expandido para o reino, porque às vezes a gente quer pregar no púlpito, a gente quer pregar num ambiente como esse, mas e na nossa realidade, no nosso cotidiano? É ali que o óbvio precisa ser dito. E é interessante nesse texto que Jesus chega para Pedro, e Pedro estava lavando a rede, né? E é muito importante isso. Ele tinha saído de uma pesca, não pescou nada, mas ele estava ali fazendo a manutenção. Estava lavando a rede por causa da água de sal, então estava passando água limpa, estava vendo se ficou furo para remendar, estava vendo se ficou algum objeto ali agarrado que iria atrapalhar na próxima pescaria. Jesus entra na cena da vida dele com um propósito para dizer, olha, a sua vida é muito mais do que apenas algo secular, né? E a gente tem esse problema de achar que o reino, que o evangelho é só lá dentro da igreja, só dentro do ambiente eclesiástico. O reino é a minha vida, Deus está na minha vida. E aí Jesus chega ali, está lavando a rede, ele apresenta o propósito de uma vida, de uma vida real. E ele vai para o barco para pregar e falar para Pedro, agora lança a rede. Aí ele fala, pô Senhor, a noite toda estou cansado, já lavei a rede, mas sobre a tua palavra eu lanço a rede. Aí ele lançou a rede, pesca e não fica com a pesca, ele compartilha, por quê? Porque quando o reino é uma totalidade na nossa vida, quando a gente entende um propósito, o que vem do reino para nós não é apenas para nos satisfazer, mas é para compartilhar. Exatamente. E essa passagem é uma das que eu mais prego, né? Sobre a pesca e sobre Jesus aí no barco com Pedro. E ali você tem vários ensinamentos. Uma que você falou muito interessante sobre a forma de Jesus comunicar, né? Que Jesus entrou ali no natural deles para se comunicar. Porque Jesus, para mim, é o maior comunicador de todos os tempos. Ele sabia falar de uma forma com o pecador, ele sabia falar com um fariseu de outra forma, ele sabia falar com um estudioso de outra forma. Ele tinha várias formas de se comunicar, dependendo com quem ele estava falando. Eu acho que esse é um grande erro nosso como comunicador, como líder, de não saber se comunicar com o público que você deseja alcançar. Jesus sabia muito bem isso e nos ensinou sobre isso. Então, quando Jesus ele chega ali e vê eles lavando as redes, como se tivesse uma noite toda sendo perdida, e depois ele diz, lance a rede, e Pedro diz assim, sobre a sua palavra eu vou lançar a rede, mas nós não pescamos nada a noite inteira.
É o que Jesus quer mostrar para nós, né? Aquilo que você não conseguiu fazer por muito tempo, mas quando Jesus está na tua vida, é possível fazer em questão de minutos, de uma hora para outra. Então, acho que o que nós precisamos entender é que aquilo que muitas vezes não deu certo na nossa vida, por quê? Porque não existia um propósito e não existia Jesus. Quando Jesus está no barco, quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus tem uma palavra sobre nós, aquilo que talvez você vai falar assim, pô, mas nunca deu certo, mas sempre foi meu sonho, mas peraí, não tinha Jesus nesse negócio aí. É verdade. Quando Jesus está no negócio, irmão, aquilo que não aconteceu uma vida inteira pode acontecer de uma hora para outra. Então, assim, e o interessante é que depois, Jesus chama eles também para serem não mais pescadores de peixe. Jesus ele usou o mesmo formato dizendo, agora vocês serão pescadores de alma. Ou seja, e você vai ver depois que eles continuaram pescando. Por várias vezes diz que eles pegaram peixe, que eles pescaram. O negócio de Jesus na nossa vida não é mudar o nosso ramo, é nos colocar no nosso propósito. Como você falou, às vezes você pode ser pregador na sua empresa, você pode fazer aquilo. Deus não quer mudar o nosso ramo, na maioria das vezes. Deus quer mudar o nosso rumo, porque uma vida com propósito é o que nos vai trazer prosperidade, paz, felicidade, então satisfação. Então, se você não vive o seu propósito, você já sentiu isso muitas vezes. Às vezes você está trabalhando no emprego que você queria, às vezes você está recebendo o salário que você queria e não está satisfeito, e não tem realização, quer ser mandado embora, quer sair da empresa. Ué, mas era isso que você queria. Por quê? Porque não está vivendo o seu propósito. Então, uma chave de alegria e satisfação é você viver o seu propósito. Hoje, eu sou pastor e tenho várias demandas, muitas coisas, você sabe como que é uma vida de pastor, pastorei 2 igrejas, muitas coisas, mas eu fico até cansado. Mas não é fácil a vida de pastor? Tem que ser um podcast para 10 horas. Só cai o cabelo, só. Então, assim, eu fico cansado, mas não fico desanimado. Por quê? Porque eu nasci para fazer isso. Então, o propósito é o motivo pelo qual Deus te trouxe aqui na Terra. Então, quem não sabe o seu propósito, está perdendo tempo. Então, assim, Deus, ele te fez de propósito para um propósito. Identifique o seu propósito, você vai encontrar realização. Identifique o seu propósito, você vai encontrar satisfação. Ou seja, por eu saber o meu propósito, é muito mais fácil eu tomar decisão. Me oferece, às vezes, um mundo de coisas. Coisa vai ficar bilionário, eu olho, faz parte do meu propósito? Não faz. Vai me afastar? Então, não, obrigado. É muito bom, mas não é para mim essa oportunidade. Então, quem não sabe o seu propósito, aceita qualquer oportunidade. Quando você sabe o seu propósito, você consegue ser intencional, né? Isso. Você consegue escolher as coisas certas. certas. Isso aí que eu vou. Então, assim, descobrir o propósito, para mim, eu acredito que existem 2 alegrias na vida. Quando você nasce e quando você descobre o motivo pelo qual você nasceu. Então, quando você identifica isso, você vai ver que todo o impulso que você está tendo, todo o sacrifício vai gerar resultado, porque você está vivendo o seu propósito. Então, é uma chave. Essa mensagem, ela traz vários ensinamentos, né? Eu vejo muita gente dizer que Deus ele quer mudar a sua identidade. Mas, na verdade, Deus não quer mudar a sua identidade. Deus ele quer direcionar a sua identidade. Porque muitas das vezes a gente usa a nossa identidade para o que não é correto, para o que não é o propósito. Como o pastor falou, Pedro era pescador e ele continuou sendo pescador. O que Jesus falou para ele? Vem, Pedro, eu vou te transformar em pescadores de homens. Né? E a mesma história ela se repete com Davi. Davi está no campo, ele mata o urso, ele mata o leão. Depois ele mata o gigante cumprindo um propósito. E Davi se tornou um rei, um dos maiores reis, que hoje você vai em Israel, Davi é venerado em Israel. Então, ou seja, a nossa identidade, até porque a nossa identidade foi o próprio Criador Sim. que fez. Né? Foi Deus que colocou essa identidade em nós. Só que em muitos momentos na nossa caminhada, a gente direciona a nossa identidade para o que não é correto. E aí Deus precisa entrar e fazer a intervenção. Não, filho, olha só, a sua identidade eu quero usar para isso aqui. A sua força eu quero usar para isso aqui, para cumprir esse propósito. E aí as coisas fluem. E exatamente isso que o Bruno está falando, eu falar para você que está me assistindo, às vezes você se vê em situações que você não se encaixa, você é desajustado. Eu cheguei agora aos Estados Unidos e eu tive que chegar aqui e simplesmente pegar algo novo que funciona, que usei muito lá nos Estados Unidos, e deixar de lado comprar uma outra tomada. Por quê? Porque a tomada do meu aparelho que eu comprei lá nos Estados Unidos só serve para os Estados Unidos. Ela não entra nas nossas tomadas aqui. Então pode ser a tomada mais top, pode ser oficial, original, mas ela não serve para cá, para o nosso país.
E muitas vezes, nós como pessoas, nós queremos nos encaixar em lugares, queremos ser aceitos por pessoas, queremos ser aplaudidos por pessoas que nunca seremos. Então, uma coisa que nós precisamos entender, nem todo mundo vai gostar de você. E muitas pessoas não vão gostar de você, não vão suportar você. Por quê? Porque você é diferente. Você tem um chamado específico. Você tem um propósito que vai muitas vezes ser contrário a que outras pessoas querem. E o que Deus falou contigo, de repente só falou com você. Então você tem que ser fiel ao seu propósito e entender que Deus usa pessoas que talvez não iriam se ajustar em lugares nenhum, mas na hora certa, no momento certo, no lugar que Deus te colocou, você vai ver como você vai fluir no seu propósito. Eu vou voltar em Davi de novo, só para acrescentar o que o pastor falou. Quando Davi chega no campo de batalha, né, ele foi levar alimento para os seus irmãos, e está ali diante dos seus irmãos, e ele ouve que teria uma recompensa para quem matasse o gigante, e ele se põe naquela posição de enfrentar o gigante. O que Saul faz? Toma a espada, toma a lança, toma o escudo, só que não era o que Deus já tinha falado para ele, né? Não era o direcionamento de Deus. Não fazia parte da estrutura dele. Não fazia né? parte, não cabia para ele. Não era para ir com espada, não era para ir com lança, não era para ir com escudo. Era para ir no nome do Senhor dos Exércitos. E aí a gente conta essa história aí há quase 3.000 anos atrás, e essa história reverbera aí até hoje. E isso é interessante porque identidade ela tem a ver com nacionalidade, né? Você vê lá na identidade, é obrigatório você ter a nacionalidade. Beleza, você é um cidadão, você tem uma descrição aqui, você tem uma numeração que é sua, mas da onde é? De qual localização? E falando sobre identidade real, nós somos embaixadores, nós somos representantes aqui da nossa realidade, da nossa identidade. Então, muito legal isso, porque não é se adequar, não é se modular, é se fazer pertencente daquilo que a sua essência já te gerou, né? Não vos conformeis, né? Daquilo que já te gerou. E eu acho que um grande problema que as pessoas têm, eu recebo muita gente com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, porque a raiz é de não encontrar sua identidade em Cristo. Porque esse mundo, ele está gerando muitas pessoas que necessitam de aceitação. Então você, quando começa, e assim, você vai ver que é totalmente contrário. Você vai começar um negócio, você vai pensar que teu primo vai te ajudar, você vai pensar que fulano vai comprar contigo, que teus vizinhos vão comprar, pelo contrário. Eles compram em outro lugar, mas não vão te ajudar. Eles vão falar que não vai dar certo, eles vão falar que você é um sonhador. Naturalmente, normalmente, as pessoas próximas não vão querer te ajudar. E se você viver por aceitação, se você só se move por elogio, o que acontece? A crítica te para. Então você tem que ser movido por propósito e por aquilo que você acredita de verdade. Mas para isso você tem que ter a tua identidade em Cristo. Eu sou filho de Deus e ponto final. Eu sou filho de um Pai todo-poderoso. Eu sou amado, eu sou querido, eu sou aceito por Ele. Então quando nós entendemos a nossa identidade e nós começamos a viver como filho de Deus, nós começamos a viver coisas poderosas. Então o problema da aceitação tem deixado muita gente doente e paralisada. E aí entra o medo, entra o temor. Você vê que um dos grandes problemas, ou um dos maiores problemas do Covid, além da saúde física, onde matou muita gente, foi a onda de medo, onde muita gente desistiu, onde muita gente parou, onde muita gente adquiriu problemas, onde muita gente entrou em depressão e estão até hoje com quadros depressivos. Por quê? Porque não entende a sua identidade. O período que eu mais trabalhei foi o período do Covid, como cristão, onde subimos comunidade, onde entregamos mais de 80 toneladas de alimento. Por quê? Porque eu entendi a minha identidade. Então, o filho de Deus, no meio de uma crise, no meio da tempestade, é o momento que ele tem que flutuar e crescer e avançar. Por quê? Eu sou filho de um Pai todo-poderoso. Deus me guarda. E ainda assim, se ele achar que é a minha vez de chegar e ir embora no Covid, eu tenho a eternidade com Cristo Jesus. Então, quando nós sabemos a nossa identidade, nós começamos a viver coisas extraordinárias. Então, se você não sabe a tua identidade, você não vai viver coisas extraordinárias como filho de Deus. É como viver um filho bastardo sem saber que tem herança, sem saber que tem DNA. Então eu quero dizer para você que você tem um DNA divino, você tem um DNA de um Deus todo-poderoso, de um Pai que te chamou para fazer coisas extraordinárias. Então eu acho que a pior coisa na vida do homem é querer viver uma vida medíocre, mediana, sabendo que pode alcançar coisas extraordinárias. É como você for escalar um topo,
onde tem uma vista muito linda e você se conformar em chegar na metade, tá bom até aqui. Não, você tem que chegar ao topo. E não por ser ego, não por vaidade. É porque Deus te dá possibilidade para você chegar. E você chegando ao topo, não olhe só para você. Deus quer te levantar para você levantar as mãos de mais pessoas e ajudar mais vidas. Então, quando a gente entende isso, nós estamos vivendo o propósito, estamos abençoando pessoas e estamos transbordando. Show de bola. Cara, muito legal. Uma vez eu ouvi uma reflexão de um amigo que falou o seguinte: imagem é tudo, sim ou não? E aí eu pensava assim, todo mundo ficava naquela, não, vou falar que sim, é pegadinha, não e tal. E sim, imagem é tudo. Porque a palavra vai dizer que Deus criou o homem conforme a sua imagem. Imagem está atrelada à matriz. Imagem é aquilo que você estampa, é aquilo que você revela. Estética e aparência não, e nós confundimos a estética e a aparência com a nossa imagem. Nós modelamos aquilo que nós queremos transmitir, mas isso não é a nossa imagem. E a nossa imagem, ela passou a ter fragmentos por conta da fragilidade da humanidade. Mas a nossa imagem, ela tem uma matriz. Então, assim, imagem é tudo. Que a sua imagem continue conservada no que ela é no Senhor, no que ela foi gerada para ser. Então, não se encubra da aparência, não se modele pela estética, mas tenha a sua imagem sobre a matriz, que é Cristo Jesus. Boa. Isso. A imagem está um pouco atrelada às nossas ações, né? Sim, Eu ela revela que quando você também começa, né, a buscar a Deus, né? Você tem que começar não só a buscar, né? Não só ler a palavra, você tem que começar a transbordar, né? Você tem que começar a transbordar na vida das pessoas, na vida das pessoas que são mais próximas a você, né? Forma de amor, né? Que Jesus é amor, né? E começar também a falar um pouco da palavra, né? O ministério da gente normalmente começa dentro da nossa casa, né? E quando eu me convertia, né? E os meus amigos começaram primeiro eles ficam te zoando, né? Querem te rebaixar, né? Falar que, ó, o pastor, virou isso. Agora só quer saber de igreja. Mas Deus é tão perfeito, né? Que Ele afasta certas pessoas que não vão pertencer mais a esse teu novo ciclo e te traz outras pessoas que só chegam agregando, só chegam somando na tua vida. E é tremendo, assim, o carinho que Deus tem com a gente, né? Esse cuidado de botar pessoas certas. E depois que eu me converti, assim, eu cresci em 2, 3 anos, o que eu não crescia em 10 anos, entendeu? É tremendo mesmo essa questão da nossa imagem, do que a gente busca, como a gente pode transbordar na vida das pessoas. E em relação à imagem, é muito interessante a gente investir um tempo nisso, porque às vezes a pessoa assim, o que importa para Deus é o meu coração. Beleza, só Deus conhece o nosso coração. Sim. Você lembra quando o profeta vai ungir a Davi? E ele olha para Eliabe e fala, pô, esse aqui tem cara de rei, é esse? Aí Deus, não. Aí Deus chama ele e fala assim, o homem, ele julga a aparência, mas só eu conheço o coração. Beleza, a igreja agarrou isso, né? O que importa é o meu coração para Deus. Ou seja, aí o cara é o seguinte, ninguém gosta dele na rua, é um péssimo vizinho, mas o que importa é o meu coração. Não, cara, as pessoas te julgam pelo que estão vendo. Se você fura a bola das crianças que caem na tua rua... Qual a imagem você está transmitindo? O que você está transmitindo? Não adianta o teu coração bom se é mentira, você está se enganando. Então, eu acredito que não é uma vida de aparência, mas você tem que comunicar aquilo que você crê. Então, hoje em dia, nós como igreja temos crescido, avançado, porque eu tenho falado para eles... Hoje ninguém quer ouvir que Jesus é bom. As pessoas precisam ver na sua vida o teu Cristo que é bom. As pessoas precisam... Não adianta falar assim, vai na minha igreja. Ninguém suporta você no trabalho, irmão. Quem quer ser igual a você? Chamar o teu vizinho, vamos lá no culto hoje. Pô, ninguém gosta de você, cara. Você é um péssimo exemplo. Péssimo exemplo como pessoa. Ou seja, melhor do que falar que Jesus é bom, é as pessoas olharem em você e falarem, cara, eu quero ser como ele. Pô, eu queria ter uma família igual essa aqui. Eu queria ser um empresário igual a ele. Então, não é o coração somente bom. E quando a gente fala isso, é meio que conflita, porque muitas vezes a pessoa sabe o que importa para Deus é o meu coração. Beleza, eu sou pastor, né? Então eu posso ter um coração muito bom para Deus. Mas eu prego para pessoas.
Eu não chamo Deus e falo, Deus, senta aqui hoje no culto aqui, vou pregar para você. Ó. Lembra que tem lá em Salmo? Não, eu prego para pessoas. Então, se as pessoas não veem em mim uma boa comunicação, elas não vão parar para ouvir. As pessoas não param para escutar o que não gostam de ver. Você pode ver no teu Instagram, você vai rolar, aquilo que te chama atenção nos olhos, você para escutar. Se a imagem está feia, você vai passar direto. Então, tudo que for expressar a Deus, nós temos que fazer com excelência. Então, se você quer comunicar sobre Jesus, a sua imagem tem que ser uma boa imagem, como pessoa, como ser humano, como família, como líder. Senão, você não vai poder ter êxito. E eu posso dar vários exemplos aqui. Vamos entrar num polêmico aqui. Beber, pode ou não pode beber? O que você acha, pastor? O pastor pode ou não pode beber o crente? Não pode. Não deve? Não pode. Não é o poder, é o que você falou, é a postura. Porque culturalmente a bebida está atrelada, a nossa cultura, a um ambiente promíscuo, a um ambiente... Porque Jesus bebia vinho lá, era a bebida que tinha na época dele. Não tinha Coca-Cola, não tinha... Eu vou botar aqui que é não It's, tinha Wits. para não falarem que é o whisky do pastor. Não tinha Wits lá para Jesus beber, mas tinha água, tinha vinho. Então assim, a Bíblia diz para não se embriagar. Então uma vez, mas como que eu vou ter domínio se você... Qual é a sua tolerância? Qual é a tolerância dele? Qual é a minha? Então, numa prevenção, como a bebida está atrelada a todo esse ambiente promíscuo, e não é só o ambiente, é o que ela pode gerar, ela prolifera no organismo de forma diferente, uns ficam alegres, outros ficam agressivos. Então, eu acredito que a igreja tomou uma postura de um tempo, ensinar da maneira errada, dizer proibir, não pode, do que conscientizar, dizer, olha... Isso é saudável? O que isso vai comunicar dentro de um todo? Sim, então, assim, a Bíblia não diz a Bíblia diz não vos embriagar. Então, a pergunta é, pode, não pode? Pode. Deve. Não. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Bruno tomou um chopp agora no almoço. E é um misto, de cultura com o que diz a Bíblia, né? Porque se a gente for trazer aqui a bebida, uma das bebidas mais... culturais nossas, que é a cerveja, a gente não está na Alemanha. Na Alemanha isso é natural, como se fosse uma Coca-Cola. No Brasil, não. Na Argentina, filho. Já foi algumas vezes na Argentina, acaba o culto, só vai tomar um vinho, vai beber um quilmes lá, uma cerveja. Só que aí é a cultura Sim, que não... Que a pessoa consegue olhar e não... Nossa, que absurdo. Então, eu como pastor hoje, eu decidi não beber por algumas coisas. Primeiro que eu não gosto. E segundo que você pode falar bem de mim, se alguém vê uma foto minha com um copo de cerveja, nunca vai parar para ouvir. Posso ter a melhor mensagem, mas culturalmente ninguém quer escutar um pastor que bebe. Sim. Eu conheço alguns pastores que tomam sua taça de vinho dentro da sua casa, às vezes num restaurante mais, que bebe lá a sua taça de vinho. Mas o dia que vazar uma foto dele bebendo uma taça de vinho, ele vai perder uma grande audiência. Porque a exposição ela vai junto com o contexto cultural, né? Então, isso aí. Então eu não estou falando de audiência, vou perder seguidor, não. Eu vou perder um nível onde eu podia alcançar o meu chamado, que eu quero comunicar para mais pessoas, porque eu nasci para... Meu propósito é transformar vidas. Então quando eu, humanamente, tomo decisões erradas que vai fazer com que o nível de expansão do meu propósito diminua, o erro foi meu. Sim. E às vezes é aqui outra polêmica, assim, Deus perdoa o pecado da traição, Deus perdoa, mas as pessoas não perdoam. Então você vai diminuir o seu nível de abrangência. E as pessoas esquecem que uma coisa que eu aprendi contigo, né, sobre a lei da semeadura. A única regra humana para tudo é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Mas você está plantando hoje, qual o tempo da colheita? Não sei. Pode ser sua descendência. Você quer colher trigo, você planta hoje, daqui a um ano. Você quer plantar palmeira, daqui 3, daqui 10 anos. Você quer plantar pessoas, é contínuo, plantar a vida toda. Então, às vezes, as pessoas começam a colher coisas de plantações que já passaram, mas chegou o tempo da colheita. Mas agora eu tô na igreja, agora eu tô firme, agora eu tô bem. Por que... mas a colheita tá vindo. E você plantou, então assim, não tem como retardar. A colheita vai vir. Então, a consequência das nossas atitudes, daquilo que nós deixamos plantados, elas vão ser geradas até que esse ciclo termine e se inicie outro, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, nossas escolhas, né? Porque nós tomamos por dia centenas, às vezes milhares de decisões. Hoje você escolheu
que roupa você ia sair, você escolheu o horário do teu despertador, você provavelmente escolheu a sua camisa, você escolheu a sua rota. Você tomou centenas de decisões até o horário de hoje que você está escutando esse podcast. Só que algumas decisões foram irrelevantes, não mudou a sua vida. Mas algumas decisões mudam não somente a nossa vida, mas também a nossa descendência. Então, saber decidir, ter conselheiros é muito importante. A gente recebe eu atendo muita gente, muita família, e às vezes, por que você não me perguntou? Por que você não perguntou fulano? Por que você não... Então, tem decisões que são rotineiras, mas tem decisões que marcam a nossa vida. E não que assim, agora Deus vai te condenar, não, Deus vai te perdoar, mas você vai carregar alguns pesos. Um filho indesejado é uma bênção, mas de repente você escolheu a pessoa errada, ou o pai errado, ou o marido errado, ou a mulher errada, e aí você vai carregar algumas consequências que vão te fazer a tua vida ficar um pouco mais difícil. Você vai ter uma bagagem a mais naquilo que você decidiu errado. Então, assim, tome cuidado nas suas decisões. Então, uma pessoa que tem sabedoria, ela vai saber decidir muito bem, né? Existe uma fala muito inteligente que o inteligente, ele consegue sair de um buraco que um sábio jamais entraria. Então, assim, tenha sabedoria no decidir, no escolher, com quem você anda, o que você escuta, o que você assiste. E eu acredito que a sua vida hoje, o resultado da sua vida hoje, foram suas decisões passadas. E às vezes a gente acha que, eu quero viver algo novo, eu quero mudar de vida, eu quero ter coisa. Mas se as suas decisões continuarem sendo as mesmas, daqui a alguns anos você vai ter os mesmos resultados, infelizmente. As nossas decisões de hoje vão dizer muito sobre os nossos caminhos de amanhã. Exatamente. Tem uma frase que diz, eu sou hoje o que eu fui ontem, serei amanhã o que eu estou sendo agora, né? É isso. E não adianta, no meio de uma trajetória, você se perguntar por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Basta você olhar, fazer uma retrospectiva e ver quais foram as sementes lançadas ao longo desse caminho. E qual é a boa notícia disso tudo? Você que está nos ouvindo aqui, se você está nos escutando, é porque realmente Deus quer falar contigo. Então, você pode hoje decidir como será o seu futuro. Como será a vida dos seus filhos, ainda que você nem tenha filho hoje. Mas você pode tomar decisões hoje que mudam totalmente a sua descendência. E uma das decisões mais inteligentes, mais sábias, é você caminhar com o autor da sua vida. É caminhar com quem escreveu a sua história. É caminhar com quem sabe o teu amanhã. Para mim é a decisão mais sábia. É você caminhar com quem sabe o teu dia de amanhã, com quem escreveu a sua história. Ou seja, ele vai te direcionar, ele vai te livrar de pessoas, ele vai estar contigo. É como você assistir uma novela do lado do autor da novela, onde você vai ter até momentos de emoções, mas ele vai dizer, fica calmo. Esse vilão morre no final. Fica calmo. Ou seja, quando nós caminhamos com Deus, nós temos a garantia que o autor da nossa vida vai estar conosco, dizendo, calma, eu tenho uma chave para isso aí. Conhecer o propósito vai fazer você ter pertencimento dessa identidade e vai proporcionar essa visão, né? Porque visão, ela é ampla, mas a visão ela sempre gera foco. Você pode ter amplitude no que você está enxergando, mas você precisa também ter foco. Jesus, diante do Sinédrio, quando ele foi julgado, ele recebeu várias acusações, né? E a Bíblia relata que o sacerdote o acusava e ele ficava quieto. Porém, chegou em uma acusação: é verdade que você é filho de Deus? Que você se diz filho de Deus? Ele falou: é verdade, eu sou o filho de Deus. Então isso é reconhecer o propósito. Mesmo que reconhecer ser filho de Deus doa em você, mesmo que reconhecer ser filho de Deus possa te trazer no momento algum malefício, mas eu tenho certeza que no futuro será glorioso. Hoje em dia eu vejo muito que as pessoas querem chegar no resultado, mas elas não querem pagar o preço, né? Tanto isso a gente vê na área da saúde, né? Na física, né? A pessoa quer ter um corpo maneiro, quer fazer uma maratona, mas não quer treinar para fazer uma maratona. A pessoa quer trabalhar numa empresa multinacional, mas ela não quer pagar o preço do estudo, de intelectual para poder chegar a tal cargo. Exato. A pessoa quer chegar num nível de intimidade com Deus, mas não quer pagar o preço de ler uma Bíblia todo dia,
né, de buscar, de escutar um louvor e a gente tem que pagar o preço, a gente tem que renunciar às nossas vontades, viver a vontade de Deus, né, renunciar às nossas vontades da carne, né, dos pecados aí, porque é todo dia, o diabo ele acorda todo dia ali para te tentar, né, então Exato. se a gente não tiver todo dia, né, vivendo a palavra ali, em algum momento a gente vai escorregar, então se a gente estiver na palavra, se a gente tiver convicto, né, do nosso propósito, de tudo, nós vamos seguir firme ali e o diabo vai perder, com certeza. Boa. Uma coisa que eu quero acrescentar, que é importante, é uma grande confusão às vezes no meio cristão, e ele falou sobre se capacitar. A pessoa começa a orar e fala assim: Deus, eu quero ter um salário de 20 mil reais, eu quero isso, Deus me abençoa. E ora, faz campanha, jejua, vai para o monte. Mas Jesus contou uma parábola sobre a parábola dos talentos. Na parábola diz que o Senhor deu a um 5 talentos, a um 2 e a outro a 1 talento. E a palavra diz, ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Então, se você não se capacitar, ou o nível da sua capacidade, ou o nível da sua capacitação, vai determinar o quanto Deus te entrega. Então, eu poderia não aprender, não estudar mais sobre a Bíblia, não aprender a me comunicar. Poderia falar assim: Deus vai me usar, beleza, mas o nível da minha capacitação vai determinar onde Deus vai me levar. Então, eu quero deixar essa chave para você aí, que tem orado para Deus te abençoar financeiramente, para te prosperar. Se você não se capacitar, eu quero te dizer que Deus não quebra princípio, existe um princípio no reino. Então, conforme a sua capacitação, é onde Deus vai te entregar mais. E a palavra diz que o que tinha 5, ele multiplicou, foi chamado de servo bom e fiel. O que tinha 2, ele multiplicou, foi chamado de servo bom e fiel. Quem foi chamado de servo infiel? O que tinha menos capacidade. E o que ele fez? Ele enterrou. Então, não produziu nem o pouco que tinha, retrocedeu ainda mais. Eu quero te dizer, levanta aí, vai buscar um curso, vai aprender, vai comprar livro, vai estudar. Eu quero ser isso. Então, busque os melhores, esteja conectado com os melhores, se aperfeiçoe. Para quê? Para que Deus possa derramar. Ele não levanta nada, Deus não levanta ninguém onde ele sabe que lá em cima ele vai se quebrar e vai ser pior para ele. Então, se capacita para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, eu sou o menos tempo convertido aqui. Inclusive, vou contar teu testemunho aqui, não posso. Não, hoje não. No final ele vai falar, Grande, testemunho. Mas eu ouço muitas pessoas falarem assim: mas todos nós somos filhos de Deus. Isso é uma grande verdade, né? Sim. Mas fala um pouquinho aí, né, dessa questão, assim, que as pessoas falam na maior naturalidade. Eu sou filho de Deus, aí continua fazendo qualquer coisa, seguindo de qualquer forma. Mas tem princípios. Deus, ele não quebra princípios. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Eu tenho 2 filhos, né? O Davi e a Esther. E eu vou te dar um exemplo aqui bem rotineiro. Eu posso chegar hoje e falar: filho, papai vai sair. Se você fizer o dever de casa, quando eu chegar eu vou te entregar um presente. E aí eu chego em casa, Davi não fez o dever de casa. Eu entrego ou não entrego o presente? Não entrego. Por quê? Porque eu não posso quebrar a minha palavra. Então, por mais que Deus te ame como filho, se você está quebrando um princípio, ele não entrega aquilo que ele tem disponível para você. Então, tem muitas coisas que Deus já preparou para nós, mas não nos entregou porque estamos quebrando o princípio. Então, quando quebramos o princípio, Deus não quebra a palavra dele. Então, o mundo espiritual e Deus, ele é baseado em princípios. Tudo que Deus faz tem princípio, processo, tudo, desde a criação dos céus e terra, tudo existe um princípio, existe uma ordem. Por isso que tudo funciona. Você já viu o sol não sair o sol? Você já viu o mar, as ondas do mar não retroceder? Tudo funciona normal, por quê? Porque obedecem os princípios e obedecem a voz de Deus. E nós, como criação de Deus, não obedecemos o Criador. Por isso que nos quebramos. Por isso que não estamos vivendo melhor. Então, quando a gente obedece a voz do Criador, a gente vai ver como a nossa vida vai para frente e a nossa vida flui. Porque Deus, como um bom Pai, Ele nos criou para sermos felizes, sermos prósperos e sermos bênção nessa terra. Então, o segredo de tudo isso é ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Porque obedecendo a voz de Deus, nós estamos cumprindo princípios. E quem cumpre princípios, vive promessa do Senhor. É isso. É isso aí. Gente, você que está aqui com a gente e quer continuar tendo esse conteúdo, continuar recebendo essas palavras de edificação, segue lá, deixa aí seu contato da igreja para as pessoas... Pode seguir lá no meu Instagram, Mário Brunet, e a igreja, nós temos 2 igrejas, a Família Vida Nova e Família Vida Nova Recreio. Na verdade, Família VN Recreio. Show de bola. Brunão?
Bruno Catani, segue lá. Cara, é fera, hein? Brabo. Depois vamos fazer uma aqui, trazer o violão, fazer um sonzeiro aqui. Vambora. Dodô, seu veículo de comunicação, seu negócio. O meu arroba é Dodô da Cais. Me segue lá no Instagram lá que de vez em quando eu tenho botado umas palavras e tenho levado isso para bastante pessoas e com certeza quero transbordar muito na vida de milhares de pessoas. Amém. Isso aí. Gente, que você entenda seu propósito, que a sua identidade seja construída no princípio da imagem de Deus e que você tenha essa visão, não só de amplitude, mas de foco. Uma palavra que eu aprendi esse ano também forte é que visão nós precisamos escrever a caneta. Visão você escreve a caneta. O que Deus te deu já está determinado pelo Senhor. Agora, projetos nós precisamos escrever a lápis, porque eles podem ser mudados. Um exemplo claro disso é a gente chamar aqui um aplicativo de condução, né? Vai dar ali uma rota. Calcula. Eu tenho uma rota de saída e uma rota de chegada. Eu tenho uma visão dessa jornada, mas no trajetório essa rota ela pode mudar por causa dos percalços do caminho. Não vai se alterar a visão do destino final, mas vai se alterar o percurso e esse percurso ele pode ser moldado, modulado, mas o destino final ele permanece. Então que o propósito de Deus chegue para a sua vida, que a sua identidade seja construída em Cristo, que você tenha não só uma visão de amplitude, mas de foco no que Deus tem te direcionado. Porque o propósito começa sobre nós, sobre onde nós estamos, sobre aquilo que nós estamos aptos para fazer. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Foi muito bom tê-los aqui no Cria Mais. E queremos mais, né? Criar mais sempre conteúdos para poder entregar aqui com excelência para você e para a comunidade em si de fé. Amém. Mário, obrigado. Brunão, obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe.